Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Bora Ver Realidade e 2022, hein? Um bom ano novo para todo mundo, que esse ano aqui seja muito bom. Abençoado, com muitas bênçãos mesmo. Que seja repleto de bênçãos. Entrou o ano com realmente muita chuva, mortes coletivas, mas era uma coisa que quem tem a espiritualidade já sabia que ia acontecer, né? Mas acreditar que as coisas vão melhorar, que tudo vai dar certo. Tem alguém no controle de todas essas coisas. Verdade. Então, ó, curte, compartilha, dá aquele like, manda para todo mundo que você conhecer e manda para todo mundo que você também não conhece. Compartilha em geral. Bom, vamos lá. Estamos de volta aqui com a minha digníssima mãe para contar algumas histórias, né? E a de hoje é o seguinte, né? Eu vou perguntar para ela aqui o negócio e vamos ver aí o que se desenrola, né? Mãe, quando foi que você descobriu a sua espiritualidade, que aflorou ela, né? O que mudou? Como foi naquela época com muita gente que não tem um conhecimento, né? Uma época muito mais bruta, vamos dizer assim, né? Sim. Não bruta porque não tinha internet, tinha nada, então ninguém tinha muita informação, né? Ninguém era uma pessoa muito formada, não tinha muito de onde recorrer também, né? Então acho que é por causa disso, ó, a tamanha às vezes a ignorância de algumas pessoas da época também, eu acho, né? Hoje você procura em qualquer lugar, você consegue pelo menos ter um pouquinho de estudo, né? Mas o que mudou? Como foi essa trajetória, esse início É porque, na verdade, antigamente, quando você falava assim, fulano é espírita. Quando falava fulano é espírita, ele era macumbeiro. Até hoje também é assim, viu, mãe? Hoje Ninguém ainda respeita. tem essa ignorância. Você fala que você é espírita, o cara fala, você faz macumba onde? Macumbeiro. E não tem o macumbeiro, né? O macumbeiro. Eu sou kardecista. Nós Mas, dois. somos kardecistas. De alguns anos pra cá, porque na verdade eu comecei a frequentar mesmo a espiritualidade com 18 anos. Mas é lógico que quando eu venho contando todas essas histórias pra vocês, é por quê? É porque quando você é espírita, você já nasce pronto. É aquela história, né, que Deus capacita você, né? Ele capacita você. Você nasceu, Deus te capacitou. Mas é como ele estava falando, existia a ignorância, né? As pessoas, elas tinham não tinha a sabedoria, o entendimento, né? De saber, nossa, poxa vida, aquela criança, ela tá passando por aquilo é o que será, né? É um problema da carne, é um problema do corpo, ou é um problema da espiritualidade? E eu sofri muito com isso, bastante mesmo. Toda a história que eu contei para vocês, de ter aquela coisa de contato com os animais, de fugir para o meio do mato, de ser uma pessoa totalmente alheia aos seres humanos e viver muito com bichos e aquelas coisas todas, nada mais era do que já o meu problema espiritual. E que na verdade também, não sei se vocês lembram, eu contei para vocês uma história, contando uma história para vocês, de que eu me lembrava de situações onde eu não era nem nascida ainda. E isso é uma grande verdade. Quando começou isso aí, mãe? Olha, filho, desde bebezinho, né? Como que eu descobri? Eu vim para São Paulo, eu tinha 6 anos de idade. E eu via coisas. E eu não sabia que o que eu via não era gente, você não tinha discernir, se era eu não tinha discernimento. Um espírito ou se era uma pessoa carnal, uma pessoa viva? Eu escutava vozes, as vozes falavam comigo. Inclusive tem uma cena muito chocante, que eu era uma criança, acredito devia ter uns 3 aninhos de idade, é uma cena que eu nunca me esqueço. A gente morava no interior e a turma se reunia, as mulheres, época de chuva, né? No interior a chuva era muito agressiva, né? Então, assim, as mulheres se reuniam tudo numa casa, né? Tipo, vai uma casa grande, na casa da mãe. E colocava as crianças na cama, em cima de colchão de palha e aquela coisa toda. Era coisa normal, né? Era normal. E o que acontecia? E a chuva, e esse dia chovia muito. E uma voz me disse, vai até o quarto. E eu com uma bonequinha de sabugo de milho na mão, me lembro como se fosse hoje, fui no quarto e cheguei lá, meu irmão estava debaixo de uma pilha de colchão, morrendo sufocado. Ele tinha 7 meses de idade.
Ó, E eu até me arrepia, hein? Eu comecei a gritar e ninguém me dava atenção. Elas estavam contando história, dando risada e aquela chuvaiada, o barulho da chuva também camuflava um pouco. E eu gritava. E aí, ele subiu por baixo daqueles colchões, né? E eu comecei a gritar e puxava a minha mãe pelo vestido, puxava e corria. E uma tia minha, que foi usada, acredito, Deus, quando entra, a coisa muda, né? Foi comigo, chegou lá, o menino tava morrendo. Mas por quê? Uma voz, ela dizia pra mim, vai lá, vai lá. E pra mim aquilo era normal. Naquela época, tudo pra mim era normal. Mas vamos dizer que se eu falasse para o meu pai e pra minha mãe, que cansei de ver eles dizerem e ficarem tristes, chateados e até chorar, achando que eu era uma pessoa portadora de problema mental. E eu acreditava, porque eu era criança, né? Na minha cabeça, aquilo era problema mental. Ver o que não existia, escutar o que eles não ouviam, falar com quem eles não estavam vendo, era um problema mental na minha cabeça, porque eu escutava isso da boca deles, né? E eles tinham aquele certo cuidado comigo, achando que realmente eu era uma pessoa doente. Mas eu conversava com os bichos, eu conversava com pessoas, eu sabia o que estava acontecendo antes daquilo acontecer, ou no momento que estava acontecendo, mas eu estava em outro lugar, né? Vamos supor, eu estava à distância de quilômetro e eu sabia o que estava acontecendo dentro de casa. Eu tinha eu vou falar essa palavra, é uma palavra forte, mas ela é uma palavra real. Eu tinha o poder na época, com 8 anos de idade, de acalmar uma pessoa em crise. Vocês podem não acreditar, eu não sabia o que era. Eu nunca soube. Isso na minha vida era um problema. Como você acalmou a pessoa? Como você descobriu? Simplesmente eu abraçava aquela pessoa e eu conversava com 8 anos de idade, eu conversava como se eu tivesse 80. Você fez isso com quem? Com a madrinha, com a filha da madrinha da minha irmã Clarice. Ela tinha crises de juventude, sabe aquelas crises de abstinência mesmo, de juventude louca? Então dava aquelas crises, fugir de casa, enlouquecida e tudo. Eu abraçava, ia passando a mão na cabeça, conversando como se fosse uma adulta. Pra mim era normal, pra mim era totalmente natural. E ela ia acalmando de maneira que se não pegasse no braço dela e levasse embora, ela dormia ali. Eu não entendia nada. Os meus pais, eles tinham muito medo daquilo. Eles achavam que eu era uma pessoa que tinha problema de saúde. Ou a tamanha era a ignorância. Esquizofrenia, né? Sei lá o que eles pensavam, né? Mas aí também não vamos julgar, porque não tinha coitados, né? conhecimento, cara. E eu amava a igreja católica, eu amava a Bíblia, eu amava a história dos anjos. Eu tinha isso comigo, era uma coisa minha. Eu carregava isso, era muito interessante. Então, assim, eu chegava perto do meu pai, eu falava pro meu pai, pai, conta uma história. E ele falava, filha, ele cansado, coitado, eu trabalhava o dia inteiro. E aí ele falava pra mim assim, mas a filha quer que eu conte o quê? Uma história de verdade ou uma historinha de mentira? E eu falava, não, pai, eu quero uma história de verdade. Você conta uma história de verdade? O pai vai contar uma história da Bíblia. Como ele, quando era criança, ele foi mariano, da igreja católica, e a minha avó também, ele sabia muito a história da Bíblia. Muito. Você também sei que é mariano? Filha de Maria. Na igreja tem os filhos de Maria. Ele era mariano e a minha avó foi mariana também. Então eu comecei a frequentar a igreja. Eu amava a igreja, amava a igreja. Até hoje, né, mãe? Eu gosto de tudo que é relacionado à religião. A doutrina, né? Eu não chamo religião porque eu não acredito em religião. Eu acredito em doutrinas. Então, eu ia muito na igreja. Eu era a única na minha casa que eu ia para a igreja sozinha. E era muito longe a igreja da minha casa. Muito longe. Mas eu ia. Eu queria o véuzinho na cabeça. Eu queria o meu vestidinho branco. Eu queria tudo bonitinho. Eu queria confessar. Eu queria participar. Eu era muito católica. E, como sempre, os pais, eles cometem erros. Erros esses que eu trabalhei para não cometer. Porque eu lembrava do que eu passei. Então, a gente vivia uma vida muito difícil, a gente era muito pobre, muito pobre mesmo.
mas a gente era muito feliz, né? Então, assim, mas eu sofria muito, muito. Porque eu via as coisas, eu via. Para você ver e ter uma ideia, eu dormi dos 8 anos, 9, no meio do meu pai e da minha mãe, até os 12. Porque aos 7 anos, eu tinha uns 7 anos, quando meu avô paterno, ele morreu. E eu via meu avô. Meu avô gostava muito de mim. E não dava medo nada? Você via, tipo, sabendo Não, que ele faleceu? Não, do meu avô eu tinha muito medo porque eu sabia que ele estava morto. Entendi. Eu tinha muito medo. E eu falava para meu pai, eu tô vendo. E o meu pai, mesmo na ignorância dele, ele acreditava. O vô, ele era... Ele era místico. Não, porque o vô acreditava bastante. Ele acreditava, ele me ajudou muito. O vô tinha pavor de fantasma. Ele não falava fantasma, ele falava burto. Pavor. É burto. Ele cagava de medo de burto, que era fantasma, né? Então ele acreditava, né? De que você eu tava deitava vendo. no meio deles dois, a minha mãe ficava brava demais. Mas eu não conseguia, porque eu via homens gigantes entrando pela porta da cozinha. Era a quarto de cozinha, né? Eu via entrando aqueles homens gigantes, branco, tudo branco, da porta da cozinha, enfileiradinho, um atrás do outro, um atrás do outro. Eu tinha pânico, porque ninguém via, só eu via. Será que no caso, quando você desenvolveu a espiritualidade, por conta de você, que nem você falou assim, você era a que mais frequentava a igreja? Não. Você era mais fiel, e tipo assim, eu acho que quanto mais você tá Não. próximo, mais você acaba sendo escolhido. Não. Eu fui escolhida no berço. No berço, eu não tenho dúvida disso. Essa história que eu contei, que eu falei pra ele num dos vídeos, que eu visitei a minha mãe antes de eu nascer. Eu não sabia. Pra mim era uma coisa normal. Não, então eu vou fazer um vídeo desse. E aí... Conta pro povo. Fala aí já. Segura a mão, vai falando. Não, de quando esse. iniciou. Então. Enquanto você iniciou foi isso aí, quando você começou a descobrir sua espiritualidade. Então, foi Não, eu descobri mesmo a espiritualidade que foi dito pra mim que eu era espírita com 18 anos. Mas eu comecei a manifestar. Não, você manifestava com... Desde os 7 anos de idade. 7 anos de idade. Que eu comecei a ver coisa, ouvir coisa e ter contato com o além. Bom, é isso daí então, ó. É só o começo, hein? Vem muita coisa Muita por aí, história, hein? muita história. E vocês vão gostar muito, porque vocês vão se identificar bastante. E até conhecer o filho de vocês. Por quê? Hoje em dia, gente, eu trato pessoas, que na verdade eu sou terapeuta holística também. E trato crianças que às vezes as mães chegam e falam assim pra mim, né? Cida, a minha filha ou o meu filho, eles têm problema de, sabe, como antes eles falavam que eu tinha, né? O problema de estar... Leva no psicólogo, leva no psiquiatra, problemas que realmente passa pro mental. Não é, gente. Não é. Não é. E a gente vai falar agora, depois no próximo vídeo. E aí fica ligado, hein? Que vem muita coisa por aí, hein? Boa, garanto pra vocês. E ó, curte, compartilha e ó, Arrasta pra cima. Que vem com nós, hein?